interessado, meu nome é Eric, certo? E, bom, no final da apresentação nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, mas se algum de vocês for muito tímido ou tímida e não quiser perguntar na hora, e é mandar uma pergunta por e-mail, vocês à vontade. Bom, como vocês todos perguntaram antes sobre o que você apresentação. É realmente esse tipo é meio ilusivo. Mas, bom, é basicamente isso que a gente vai falar hoje, sobre coisas incertas. Mais especificamente, sobre como lidar com coisas incertas na vida. Então, em algum sentido, eu fazer uma apresentação sobre como utilizar, porque as coisas incertas estão sempre presentes na vida. Bom, quando eu falo isso, vocês podem pensar, cara, isso é coisa mais filosófica, né? Não parece algo com matemática assim. E realmente, os filósofos pensaram bastante sobre isso. Em particular, os filósofos clássicos, como Platão e Aristóteles, por exemplo. Platão tinha essa ideia de que o filósofo, que na ideia dele era uma pessoa, entre aspas, ideal, devia agir apenas depois de decidir, na reflexão, que a coisa não deve se fazer. Aristóteles também tinha uma ideia semelhante. Mas e essas ideias não estão restritas apenas a filósofos clássicos, como, por exemplo, esse cara, esse Robert Fichte, que inclusive morreu ano passado, ou seja, é uma coisa bem atual, tinha uma ideia bem semelhante. Como vocês podem ver nessa citação aqui, ele tinha era uma ideia semelhante, só que tem uma ligeira diferença, que ele coloca uma ênfase nessa dualidade entre o que é o melhor e o que é o novo. A gente vai ver daqui a pouco que essa ideia pode ser útil para a gente. Mas, bom, antes disso, de ver como essa ideia vai ser útil para a gente. Bom, vocês podem pensar a princípio que essa pode ser uma maneira meio datada, né? Sobre como que vai ser, como ver melhor, qual é a melhor forma de viver, sei lá, não parece uma coisa tão atual, uma coisa tão interessante. Mas, bom, se existir uma forma melhor de viver, quer dizer, se existir uma melhor vida em algum sentido, bom, provavelmente queria que ele vivesse a vida. Certo? Então, vocês podem pensar que essa é uma questão interessante de se analisar, pelo menos, certo? Então vamos tentar analisar essa questão e ver do que a gente consegue tirar dela. Bom, se a gente quiser analisar de fato essa questão, a gente vai ter que saber que tipo de pressuposto eu tenho nessa questão, que é como viver melhor, ou como otimizar a vida. Se eu tenho uma frase, como viver melhor, está implícito que, bom, se existe uma coisa melhor, existem outras coisas que são piores. Ou seja, existe um espaço de coisas que eu posso, nesse espaço, eu posso comparar entre um elemento e outro. E nessa comparação, eu tenho que poder me dizer se um elemento vai ser melhor do que o outro ou não. Isso não, eu não estou dizendo que existe, que acontece ou não. Estou dizendo que é um pressuposto na minha afirmação anterior, de que existe uma vida melhor, em algum sentido. Quando eu digo isso tem meio que pressuposto. Mas, bom, se eu tenho esses pressupostos, surgem algumas questões, como, por exemplo, que cara tem cada elemento desse espaço? É uma estratégia de viver, ou uma ação, ou, sei lá, eu digo que estratégias e ações não tem valor, que tem valor é como a pessoa pensa, então são os ideais. Então seriam os ideais da pessoa, tipo, a gente tem que decidir isso. Mas não só isso, tem que saber como comparar cada elemento. Sei lá, se eu tenho duas ações, uma dura mais do que a outra, eu digo que a que dura mais vale menos ou é pior, mas por quê? Isso realmente faz sentido? Quer dizer, intuitivamente falando, vocês podem ver que é fácil, no geral, dizer se eu dou um conjunto arbitrário para vocês, dizer um tipo de comparação entre esses elementos do conjunto. Mas é mais difícil dizer se essa comparação realmente me diz alguma coisa sobre se esse elemento é melhor ou pior do que o outro. Ou seja, se essa comparação tem um valor qualitativo. Bom, vocês podem ver que é uma questão difícil. Eu convido vocês a se perguntarem mesmo sobre essas questões, sobre pensar um pouco sobre isso. Se vocês fizerem isso, vão ver que realmente é difícil. Não é difícil só responder a questão, é difícil só fazer essa questão. Pensar sobre essa questão já é difícil, porque, poxa, tem que decidir um tanto de coisa, e como que eu vou saber se essa decisão que eu fiz foi ou não foi arbitrária, se tem um viés meu ou não, sabe? É uma coisa complicada. A maior parte das pessoas, sabendo disso, já provavelmente desistiriam. Falar, essa é uma questão difícil, não vou responder, vou fazer uma coisa mais útil, uma coisa que eu sei que eu consigo fazer. Mas, bom, a gente é um pouco mais persistente,
Então, no lugar de desistir de responder essa questão, a gente vai tentar responder uma questão um pouco mais fácil. E ver se por analogia a gente consegue alguma coisa. Qual questão mais fácil que é? Vou tentar responder. A questão do Multi-Armed Bandit. Tem essa imagem aqui para dizer que não é esse Bandit que a gente está falando. É esse Bandit. Esse é o Multi-Armed Bandit, esse aqui é o One-Armed Bandit. Como vocês talvez tenham notado já, um Bandit é uma gíria para caça-níquel. Como a gente não tem muitos caça-níqueis por aqui, a gente não conhece muito essa gíria, mas ele existe. Então, o One-Armed Bandit, você pode pensar que é esse braço aqui, ó. O que ele é? Basicamente, como vocês podem ver, é um caça-níquel. O que é um caça-níquel? Bom, nesse caso, podem existir vários tipos de caça-níqueis, é claro. Você pode criar um arbitrariamente complexo. Mas, nesse caso, o nosso caça-níquel é bem simples. Ele tem uma probabilidade X, fixa, de dar um prêmio. Então, por exemplo, se eu tenho um caça-níquel de um braço só, quando eu puxo esse braço, eu tenho uma probabilidade, digamos, de 70% de ganhar um prêmio. 70% é muito grande, vou colocar 10%, digamos. Então, se eu puxo 10 vezes, na média, uma dessas 10 vezes eu ganho um prêmio. É sobre esse tipo de bandit que a gente vai falar aqui. Em particular, a gente fala sobre esse tipo de bandit, que é o Multi-Armed Bandit. Nesse caso tem 2, mas podem ter vários. Se for muito difícil para você imaginar sobre um caça-níquel com vários braços, pode imaginar como se fossem vários caça-níqueis, que na prática é a mesma coisa. Então, beleza, a gente tem esse Multi-Armed Bandit, cada braço, ou cada caça-níquel tem uma chance X de dar um prêmio. E o que eu faço com isso? Bom, caça-níqueis vivem em cassinos. Certo? Então, esse problema do Multi-Armed Bandit é o seguinte: você entra num cassino, esse cassino tem vários caça-níqueis, e você vai ficar lá por um tempo X, e quer sair com o maior ganho possível. Então, por exemplo, eu vou ficar um cassino um dia, vou jogar 100 vezes. Qual é a melhor estratégia para sair desse cassino com o maior ganho possível? Sendo que os caça-níqueis são desse tipo, que eu acabei de falar. Bom, vocês podem ver que, de novo, essa não é uma questão tão trivial assim, mas vamos trabalhar um pouco sobre ela depois. Mas antes vamos ver como que essa analogia aplica ao nosso problema original. O que isso tem a ver com a vida, realmente? Bom, você pode pensar que no caça-níquel, nesse caça-níquel, o que eu estou postando é dinheiro. E tempo também. Na vida em geral, o que a gente está postando pode ser dinheiro, mas pode ser tempo também. No geral é tempo. Então, por exemplo, eu tenho que decidir com quem passar o dia. Você deve concordar que isso é uma escolha complicada e não é uma escolha certa. Quer dizer, eu não sei ao certo se depois de passar o dia com uma pessoa, eu não vou ter preferido passar com outra pessoa. Ou se eu vou realmente ter gostado do que eu fiz nessa minha escolha. Porque o resultado dessa escolha é incerta. Então, sei lá, eu vou escolher passar o dia com um amigo que eu tenho pela vida toda ou com alguém que eu acabei de conhecer. É uma coisa bem complicada. Pode ver que é bem parecido com esse problema. Além disso, posso escolher que livro ler, por exemplo. Eu sei que eu gosto de livros de ficção, mas, sei lá, vai que tem um livro de não ficção que também seria interessante, mas que eu não conheço. Ou então eu gosto de um livro de um X autor britânico, por exemplo. Mas pode ser que um autor russo também vai me agradar, como que eu vou saber? É complicado. Outra analogia onde isso aparece é o que comer, por exemplo. Eu quero decidir em qual restaurante ir. Quando eu vou num restaurante, eu posso gostar, eu posso saber que eu gosto mais ou menos da comida, mas mesmo gostando da comida, pode ser que eu vá no restaurante e naquele dia específico eles fizeram comida muito salgada, não gostei. Ou pode ser que, ao contrário, é muito pouco salgada, eu também não gostei. Então, mesmo que você goste bastante de restaurante, pode ser que às vezes seja melhor ir para outros restaurantes. Você não sabe realmente, o ponto é que você não sabe se você vai gostar de fazer isso ou não, se vai ser melhor ter feito isso ou não antes de fazer. Por isso são coisas um sentido probabilísticas, certo? Ok. Então, uma intuição de como resolver esse problema. Bom, você pode imaginar que o Peirce, que falou mais cedo, que o que a gente não tem que se preocupar com o que é novo, tem que se preocupar com o que é melhor. Mas se a gente pensar bem, tudo que é melhor, em algum sentido, já foi alguma coisa nova, certo? Então, não faz muito sentido se eu estou em um cassino, por exemplo, escolher só um caça-níquel e ficar nele a vida toda. A princípio, intuitivamente, parece que faz mais sentido eu testar uns caça-níqueis, testar algumas opções, obter um tipo de conhecimento sobre como eles funcionam, e depois que eu já tenho esse conhecimento a priori, eu faço um tipo de escolha sobre qual caça-níquel eu vou passar mais tempo, ou sobre qual escolha eu vou fazer com maior probabilidade. Além disso, intuitivamente também é importante saber quanto tempo você vai estar jogando. Porque se eu vou no cassino e jogo só uma vez,
Então, não importa qual vou escolher, porque eu não sei nada sobre o caça-níquel a priori, certo? Agora, se eu vou ficar lá 100 vezes, se eu vou jogar 100 vezes no cassino, então parece que já faz um pouco de diferença, certo? Já tenho conhecimento sobre o caça-níquel ou não. Isso aqui é só para dar uma intuição sobre como que a gente pode começar a pensar nesse problema. Ok, esse problema é um problema difícil. Eu já falei que era difícil, mas eu quero focar nisso que é realmente um problema difícil. Por bastante tempo, o pessoal achava que não era um problema solúvel, não dava para resolver esse problema. Inclusive, teve alguém que deu a sugestão de jogarem esse problema na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, para sabotar a energia intelectual deles, para eles gastarem tanto tempo com esse problema que não poder fazer mais nada. Tinha um difícil que é. Mas, bom, um certo dia, um certo cara chamado Herbert Robbins pensou em atacar esse problema de uma forma diferente. Então ele pensou um algoritmo bem simples. Esse algoritmo é chamado de vence, fica, perde, muda. E é exatamente isso. Se você está jogando um caça-níquel e você ganha o prêmio, então você fica, você joga de novo. Se você não ganha o prêmio, então você muda, vai para um caça-níquel aleatório, diferente. Depois que ele conseguiu, que ele pensou nesse algoritmo simples, ele viu que isso aqui te dá um ganho muito maior do que se você jogasse nos caça-níqueis simplesmente de forma aleatória. Não é uma coisa ótima, mas é melhor do que o aleatório, o que é bom. Depois que ele fez esse trabalho, o pessoal começou a pensar em outras coisas também. Então chegou esse Richard Bellman, que é um cara bem conhecido na área, fez tanto trabalho em várias áreas diferentes. E ele pensou usou a programação dinâmica, que é uma técnica que ele desenvolveu, para resolver esse problema. Acontece que com programação dinâmica, ele realmente consegue resolver esse problema de forma eficiente, não de forma eficiente, mas de forma ótima, mas não eficiente. No sentido de que você consegue resolver o problema, mas gasta bastante tempo, é muito caro computacionalmente falando. Então, se você tem poucos braços e vai ficar no cassino por pouco tempo, você pode usar isso, mas no geral você vai gastar o dia todo fazendo conta e no final pode ser que essa conta nem seja mais válida, porque já gastou o dia todo fazendo conta, as coisas mudaram. Mas ainda assim é um trabalho importante, porque gerou várias ideias posteriores. Bom, depois disso, teve esse cara que é o Gittins, também começou a pensar no problema, mas como que ele começou a pensar no problema? Ele trabalhava na Unilever. Trabalhando na Unilever, os chefes dele deram um problema para ele de como otimizar o teste de drogas. Você pensa, se eu tenho uma empresa que faz drogas, faz farmacêuticos, eu quero ter mais remédios, certo? Mas eu tenho recurso limitado também, não posso colocar dinheiro em todas as pesquisas. Eu preciso saber qual a melhor forma de alocar esses recursos para conseguir os melhores remédios possíveis, que vai dar maior lucro, que vai ajudar mais pessoas, ou o que for. E o Gittins começou a pensar nesse problema por causa disso. Quando ele começou a pensar nesse problema, ele decidiu colocar ele de uma forma mais geral possível. A forma mais geral possível, não é difícil ver que realmente é o problema que a gente estava vendo antes, que é o problema do bandido de vários, multi-armed bandit, do caça-níquel de vários braços. Tá, e como que foi que ele pensou em resolver esse problema? Bom, primeiro, tem que assumir algumas coisas. Primeiro, a gente assumiu no início que o futuro é finito, ou seja, eu vou ficar um caça-níquel por 100 unidades de tempo, digamos. Mas, às vezes isso pode ser válido, mas às vezes nem tanto. Porque se você pensar, uma empresa, por exemplo, por quanto tempo que a empresa vai ficar por aí? A gente não sabe, isso é uma coisa indefinida. Não só para empresas, mas para você, por exemplo, você vai decidir onde comer hoje. Se você for decidir isso com base no tempo que você vai ficar na cidade, você vai ficar o quê? 10 anos? 10 anos é bastante coisa, sabe? Então, colocar isso, dizer que é 10 anos de um futuro indefinido, ou seja, entre aspas, limitado, na prática acaba sendo quase a mesma coisa. Na prática, na verdade, muitas vezes vai ser a mesma coisa. Então, ele assumiu isso. Além disso, ele assumiu um desconto geométrico. Bom, basicamente o que isso significa é que se eu ganho um prêmio hoje, esse prêmio vale mais do que o prêmio que eu posso ganhar amanhã. Então, sei lá, digamos que eu acho que tem uma chance de 10% de eu sair hoje na rua e ser atropelado. Então, se eu tenho essa chance de 10% de sair na rua e ser atropelado, o prêmio que eu ganharia amanhã, que eu acho que eu poderia ganhar amanhã, já não vale mais nada, porque eu vou estar morto amanhã, não vou poder fazer nada desse prêmio. É basicamente isso que está dizendo. Se eu tenho uma chance, digamos, 10% de ser atropelado, hoje, o prêmio que eu ganho amanhã, para mim, hoje, vale 90%.
do que vale hoje. Entenderam? Essa é a ideia. Bom, ele assumiu, fez essas assumições, ele assumiu essas coisas. E com base nisso, ele pensou, tá, se eu assumo essas coisas, como que eu posso fazer para decidir qual escolha tomar? Bom, a ideia dele é a seguinte: eu tenho vários braços e eu pergunto, se eu tenho se você tem um braço para puxar, digamos, quanto eu teria que te dar, quanto eu teria que te pagar para você não puxar esse braço? Eu estou dizendo pagar, mas você não precisa pensar em dinheiro. Pode ser em chocolate, por exemplo, ou em tempo, ou do que você goste mais. Não importa isso. Mas é basicamente isso. Eu assumo essas coisas, com mais nessas hipóteses. Eu pergunto, quanto que eu vou ter que te pagar para você não puxar um braço? Esse valor, quando eu tenho que te pagar, é o que a gente chama do índice de Gittins. O Gittins não chamou de índice de Gittins, mas a gente chama. É basicamente isso. Aqui, eu não vou mostrar hoje como calcular esse índice, porque é uma coisa meio complicada, a gente não teria tempo. Mas aqui eu tenho uma tabela, que ele pensou como calcular esse índice, ele pensou. E aqui tem uma tabela calculada, de um braço. Então, por exemplo, eu tenho aqui que, se eu tenho um braço, e eu não joguei ele ainda, ou seja, eu não puxei ele ainda. Ou seja, eu tenho 0 wins e 0 losses. Eu ganhei 0 vezes, perdi 0 vezes. Então, o índice dele seria 0,7, aproximadamente. Se eu joguei 9 vezes, aliás, se eu ganhei 9 vezes e perdi 0, seria isso aqui. Então isso já é bem maior, é 0,9. Pode ver que o que a gente tem aqui é uma coisa entre 0 e 1, né? É que faz sentido. Parece que faz sentido, ao menos. Bom, enfim, continuando. A princípio, se eu joguei 0 vezes o braço, você pode pensar que o ganho esperado desse braço é de meio, certo? Eu tenho meia chance de ganhar e meia chance de perder. Parece fazer sentido isso, só que a verdade é que eu não tenho um conhecimento real sobre esse braço. Então, o que esse índice está dizendo é que, tudo bem, você tem um ganho esperado de meio, mas o índice dele vai ser de 0,7. Esse 0,7 é flat, não porque é 0,7 não 0,5, por exemplo, que seria metade. Porque aqui, o que está dizendo é que você não tem informação suficiente sobre esse braço. Você não jogou ele nunca, você não sabe nada sobre ele. Pode ser que seja excelente, pode ser que não, mas pode ser que seja. Então, você tem que dar um valor maior para ele, justamente por isso, porque você não conhece ele. Agora, se eu joguei uma vez e perdi, e outra vez e ganhei, o índice é um pouco menor, desculpe. Porque agora já tem um pouco mais de informação sobre o braço. Eu posso dizer que tem uma chance maior de dizer realmente uma chance de 0,5% de ganhar. Não, 0,5%, de 50% de ganhar. À medida que eu vou fazendo isso, aqui nessa diagonal, pode ver, no 2, 2, o índice vai diminuindo. Vai diminuindo, parece que está convertindo para 0,5, né? Realmente. Se jogar infinitas vezes, deve convertir para 0,5. Porque isso significa que, à medida que eu vou ganhar mais informações sobre as minhas opções, sobre meus braços, no caso, essa informação vai ficando, esse índice vai refletindo melhor sobre como ele funciona. Bom, é isso. Agora, eu falei para vocês que o Gittins falava sobre otimização de drogas, certo? Ele pensava sobre otimização de testes de drogas. Mas eu não falei bem como que isso funciona, esse esquema de otimização de testes de drogas. Como que isso pode funcionar? Acho que seria interessante falar sobre isso, por isso eu vou falar sobre isso. Ele chama teste AB. Na verdade, não é usado só para otimização de testes de drogas, é usado para várias coisas, por exemplo, para a internet. Mas, tá, como funciona? É bem simples. Eu tenho, digamos, 2 grupos, alvos, e eu quero saber se uma droga funciona bem ou não. Eu tenho 2 drogas, digamos, eu quero saber qual funciona melhor nesse grupo. O que eu faço eu separo o grupo em 2 e mando uma droga para um grupo e outra para o outro. Vejo qual saiu melhor. No grupo A sobreviveram, sei lá, 30% de pessoas, no grupo B sobreviveu 20% de pessoas, então a primeira droga parece melhor, certo? Essa é a ideia. Só que isso não é usado só para otimização de drogas, também é usado para otimização de várias coisas. Por exemplo, talvez você tenha ouvido falar que a internet hoje é o maior laboratório do mundo, né? Não é o LHC, é a internet. Por quê? Por esse motivo, porque não todas, mas grande parte das empresas grandes, como Google, Facebook e outras também, usam esse esquema de testes AB para saber como fazer a melhor página para o usuário. Então, o que eles fazem mandam para um tipo de usuário uma página um pouco mais vermelha, para outro uma página um pouco mais azul, e testam para ver qual tem a melhor resposta,
que eles medem isso com várias métricas. Tem, por exemplo, quanto tempo que a pessoa gasta em média numa página, ou então quantas vezes que ele clica na média em tal botão. Usando esse tipo de métrica, ele decide qual opção foi melhor. E basicamente isso, é bem usado por isso. Pronto. Tá. Só que acontece que a gente falou sobre o índice de Gittins, mas não é a única forma de resolver o problema. E eu não falei pra vocês, mas na verdade é uma forma bem clara de resolver o problema, porque calcular um índice de Gittins é uma coisa complicada, gasta bastante computação. Então você pode pensar, poxa, eu quero comer uma pizza, eu vou calcular o índice de Gittins de todas as pizzarias que eu conheço e decidir qual é melhor. Bom, se você faz isso, vai gastar o quê? Umas 2 horas, depois disso todo mundo está com fome e já ninguém vai até comer um biscoito, né? Não vai ajudar muito. Mas não é a única forma de resolver o problema. Uma outra forma de resolver o problema é pensar em arrependimento. Então, intuitivamente, é a seguinte, eu tenho uma série de opções e o futuro, digamos, e eu quero saber como pode ser a melhor estratégia para eu tomar de forma a minimizar o arrependimento que eu vou ter. Então, mas o que significa arrependimento no caso? Arrependimento é simplesmente a diferença entre o máximo que eu poderia ter conseguido e o que eu realmente consegui com a estratégia que eu tomei. A ideia aqui é minimizar o arrependimento. Acontece que quando você vai tentar minimizar o arrependimento, parece uma coisa bem interessante, que é você minimiza o arrependimento e, em algum sentido, maximiza o otimismo. Eu vou explicar. É bem simples. Pensa o seguinte, vocês provavelmente já viram, aliás, com certeza já viram que tipo de gráficos estatísticos sempre tem um valor de X e tem um intervalo de confiança, certo? Sei lá, tem um valor, sei lá, tal candidato a prefeito tem 50% de chance de ser eleito, mais ou menos 5%, digamos. Agora imagina se, no lugar de ignorar essas margens de confiança que as pessoas geralmente fazem, você assumisse que, na verdade, a chance dele ser eleito fosse a maior, a chance real que eles te deram, que os estatísticos te deram, mais o maior intervalo de confiança. Ou seja, se é 50% de chance de ser eleito, seria 50% mais 5%, ou seja, 55% de chance de ser eleito. Bom, o que significa isso? Significa que você está sendo basicamente otimista, certo? Você tem um valor, vocês têm dados para esperar que as coisas funcionem de uma certa forma, mais ou menos uma porcentagem, mais ou menos um erro, e você supõe que esse erro for o maior possível de forma a minimizar seu otimismo, em algum sentido. Bom, agindo dessa forma, tendo em vista esse otimismo e minimizando o arrependimento, o pessoal pensou em outro tipo de algoritmo, na verdade em uma classe de algoritmos, que tem esse nome aqui, ó, algoritmo de limitante de confiança superior. Acontece que isso aqui é muito mais barato computacionalmente de se calcular e tem um desempenho bem parecido com o índice de Gittins. Então é o que as pessoas geralmente usam. Geralmente. Não sempre, é claro. O índice de Gittins ainda é bem utilizado, bem importante. É interessante que o Gittins começou naquele índice por volta de 1970, 74 mais ou menos. Até ele ter pensado naquilo, eu não falei para vocês, mas a solução dele, depois eles viram que era uma solução ótima. Ou seja, quando ele resolveu aquilo, ele resolveu completamente o problema do Multi-Armed Bandit. Depois que ele fez aquilo, o pessoal começou a vir com várias provas diferentes do resultado dele, de que o algoritmo dele é realmente ótimo. E até hoje as pessoas ainda fazem pesquisa nisso. Então, por exemplo, aqui, nesse algoritmo de limitante superior, que saiu um pouco depois do índice de Gittins, até hoje, o pessoal ainda está fazendo algoritmos novos para melhorar o desempenho computacional dessas coisas. Bom, é isso. Agora, eu preparei umas simulações para mostrar para vocês. Espero que funcione. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Qual é o nome do arquivo? Era... calma. Eu não sei mexer muito no Windows. Desculpe. Tá errado. Isso. Então. Beleza. Então, resumindo esse gráfico aqui, eu coloquei Eita.
eu coloquei aqui um plot 10, né? Isso significa que eu estou fazendo um plot de quando eu vou puxar os braços, eu vou puxar 10 vezes. Aqui você pode ver o desempenho de cada algoritmo. Tem esse UCB, que é o de Upper Confidence Bound, que é o último que eu falei aqui. Tem o do Vensifica, que é esse em vermelho. Tem o aleatório, que é aleatório. E tem o clarividente. Bom, uma breve explicação antes. Cada um desses números aqui, esses 1 até 5, é um braço. Cada braço tem uma chance diferente de dar um retorno. O que eu coloquei aqui foi que esse primeiro braço tivesse uma chance de 70% de dar o retorno, segundo de 50%, de 20%, 20%, esse eu não lembro, mas era menor. Como vocês podem ver, o clarividente fica o tempo todo nesse braço melhor. O UCB ficou um pouco nesse aqui e a gente pode ver também os ganhos. Claramente, o clarividente, que é esse 4, ganhou bastante, bem mais, porque ficou no melhor braço. Só que vocês podem achar que isso te diz alguma coisa, mas na verdade esse gráfico aqui não te diz nada. Porque, bom, eu coloquei só 10 vezes e nada é quase a mesma coisa. Se eu rodar esse gráfico de novo, porque plot 10, você vê que dá uma coisa completamente diferente, é uma coisa basicamente aleatória, sabe? Presta atenção nesse gráfico de ganhos aqui, vamos ver o que vai mudar agora. De novo. Tá vendo? Uma coisa bem completamente diferente. Porque 10 vezes, colocar só 10 vezes, não nos dá informação quase nenhuma. A gente precisa de ter um teste um pouco maior. Se eu colocar 100 vezes, o que acontece? Vamos ver. A gente já tem uma ideia um pouco que parece um pouco mais razoável, mas vamos ver se é mesmo. Bom, aqui a gente está vendo que o Vensifica está melhor do que o CB, né? E tanto na quantidade de vezes que ele vai no braço bom, tanto no ganho. Se a gente rodar de novo, a gente vê que isso muda um pouco. Então, tipo, com 100 vezes, ainda não é bom o suficiente. A gente tem que testar mais, colocar mais, sei lá, se eu colocar 1000 vezes, o que acontece? Agora parece que é um pouco mais consistente, né? Vamos ver se eu rodar de novo. Realmente, parece mais consistente. A gente tá vendo que esse é o CB, a diferença de vezes que ele fica no braço bom, do CB pro Vensifica, que é o segundo melhor, é bem grande. Quase 400 vezes, talvez 400 vezes de diferença. 400 vezes não, desculpa, 400 unidades, desculpa, a diferença. Então, parece um pouco mais consistente, né? Se a gente rodar de novo, vamos ver se muda alguma coisa. Mudou quase nada. Porque agora, depois que eu rodei 1000 vezes, ele já tem um conhecimento suficiente para fazer umas escolhas um pouco melhores, né? Um pouco mais acertadas. O que isso quer dizer? Bom, você pode pensar, mas Érico, você tá louco, você quer que eu teste a coisa 1000 vezes antes de poder decidir alguma coisa? Não é essa a ideia. Você pode ver que aqui, isso aqui é um cenário simplificado, certo? Na prática, a vida não é um caça-níquel de verdade. Isso aqui é só para dar uma intuição, uma ideia, fazendo uma analogia com o que a gente quer. Na realidade, o que está dizendo é que, olha, se você quer decidir sobre alguma coisa que é incerta, você tem que, antes, adquirir um conhecimento sobre essa coisa. Adquirir bastante conhecimento sobre essa coisa, na verdade, para poder fazer alguma coisa. Na prática, às vezes você precisa testar só umas 10 vezes, por exemplo, para poder ter conhecimento suficiente. Nem sempre, mas isso dá uma ideia razoável de como as coisas funcionam. Bom, é isso. Vou rodar mais uma vez para ficar mais confiante. Agora tô confiante. Beleza. Bom. E é isso. Bom, aqui tem, como vocês podem ver, eu corri um pouco por algumas partes. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso que eu falei, tem bastante coisa nesse livro, Algorithms to Live By. Ele fala bastante coisa de coisas que eu não falei, e algumas coisas que eu falei, só que fala tudo de forma bem simplificada, de forma bem fácil de entender, não precisa ter um conhecimento técnico muito grande para entender o que está escrito aqui. E é isso, é um livro bom, eu recomendo. Se você quiser um conhecimento um pouco mais aprofundado, quer saber como as coisas são provadas, por que elas são verdades ou não, tem esse site aqui, que é muito bom também, recomendo. Tem bastante coisas legais aqui. E, bom, é isso. Se quiser um pouco mais aprofundada, tem aqui. Também tem esse livro que também tem umas coisas interessantes. Bom, e é isso. Tem umas perguntas?